Então, gente, essa aula de hoje, então, eu vou fazer a retomada dos conteúdos, período, frase, período, oração. Vamos ver também as orações subordinadas e coordenadas, a diferença. Vamos fazer os exercícios. Que na última aula eu passei para vocês o conteúdo, né? A gente vai fazer uma revisão rapidinha sobre isso, para que vocês possam, então, fazer as atividades, tá? Lá no Clipe Escola já tem o conteúdo de vocês. As páginas são essas que nós estamos vendo, só vocês olharem. Estou compartilhando com vocês, então, a minha página 16, que fala período simples e período composto. Primeiro, vamos lembrar o seguinte: a gente viu que a diferença entre frase e oração, certo? É importante que vocês tenham isso marcadinho. A oração, ela se organiza em torno de um verbo. A frase, ela não precisa de verbo. Por exemplo, eu posso dizer bom dia, boa tarde, até amanhã, ou simplesmente um alô, oi, né? Essas são frases, porque elas são enunciado completo, é um enunciado completo, e não precisa de verbo. Eu consigo entendê-lo. A oração, ela obrigatoriamente precisa ter um verbo. Se eu tenho uma oração, eu tenho um período simples, né? Se eu tenho um verbo, uma oração, um período simples, certo? Se eu tiver dois verbos, eu tenho duas orações. Aí, como que eu faço para descobrir se eu tenho um período simples ou período composto? Lembra que eu falei? O meu período ele começa numa letra maiúscula e termina num ponto final. Se eu tiver uma vez só essa formação iniciada por letra maiúscula e terminado por ponto final, é um período simples. Se eu tiver dois desses, eu vou ter período composto, dois ou mais, certo? Então nós temos aqui, ó, oração é enunciado organizado em torno de um verbo ou de uma locução verbal. O que é a locução verbal? Dois verbos tendo a função de um só. Por exemplo, fui jantar, estava esperando. É uma locução verbal. Uma locução verbal também me dá a ideia de uma oração, certo? Então, vou contar, se eu perguntar para vocês, quantas orações tem aqui, vocês vão contar o número de verbos. Achou um verbo? Oração simples, uma única oração. Achou dois, três, quatro verbos? Quatro orações, tá? Ah, eu achei uma locução verbal, dois verbos juntinhos, como esse aqui, vão fazer, ó. É uma locução verbal, equivale por uma oração. Tudo bem até aqui? O período. Uma única oração delimitada por ponto final constitui um período. Então, o que é um período? Ele começa com letra maiúscula e termina no ponto final. Podem anotar aí na apostila de vocês isso aí. Vou perguntar para vocês, quantos períodos apresentam nesse trecho? Então, começou numa letra maiúscula, terminou no ponto final, um período, tá? Verbos sairão, uma oração, período simples. Se dentro desse contexto de iniciar por uma letra maiúscula e terminar num ponto final, tiver somente um verbo, período simples. Uma oração, período simples. O período composto, então, ele contém mais de uma oração e também é delimitado por ponto final. Composto, lembra que a gente viu, a gente sempre vê, né? O substantivo simples formado por uma palavra, o composto formado por duas ou mais. Algum problema até aqui? Isso aqui foi só uma recapitulação do que nós já vimos, né? Alguma dúvida? Não. Não? Então, vocês vão fazer exercícios que vão da página 16, 17. Ixi, tem bastante coisa para a gente fazer hoje. Nós vamos ter que dar conta, tá, gente? Até a página 24, porque depois eu quero passar para vocês a diferença entre as orações coordenadas e as subordinadas, que eu também já falei com vocês a diferença entre elas, né? Que as coordenadas, elas se fazem através das conjunções coordenadas, né? Que elas se fazem sozinhas, né? Elas não precisam de auxílio de complemento, enquanto que as subordinadas, elas precisam de um complemento. Então, vamos lá, vocês vão fazendo a primeira e nós já vamos corrigindo. Quem fizer a primeira já me dá a resposta e a gente já dá sequência.
A primeira diz assim: leia este anúncio de um famoso analgésico para responder às questões. Deixa eu ler aqui o anúncio. Aqui nós temos: seu dia fica melhor sem as dores da gripe. Estás atrasado, hein, Bernardo? Já comecei a aula. É propaganda da aspirina, né? Então veja ele tomando aspirina, ela passa por tudo o resto, né? Para fazer o alívio. As ideias em geral podem ser expressas de diferentes maneiras. Que sentidos podem ser atribuídas a essa representação do corpo humano? Que sentido? O que que nós temos ali passando pela garganta dele? A presença predominante de ferragens e objetos metálicos sugere força? A guitarra na mão e a tuba no ouvido indicam sensibilidade para as artes? Será que é isso? Os objetos quebrados e espalhados sugerem desordem e desconforto? A cor cinzentada do corpo e a grande quantidade de objetos que o preenchem são sinais de criatividade? É a Qual terceira. delas é? A terceira? Acho que é a primeira. É a terceira, ó. Os objetos quebrados, aqui é cheio de objeto quebrado, né? Sugerem desordem, desconforto. Quer dizer, tá desconfortável. Então, quando ele tomar aspirina, ele vai ficar melhor, né? É que a gente tá vendo a propaganda de um remédio para a dor. A segunda, que elementos representam o efeito do medicamento no organismo? Qual é o provável motivo para a escolha deles? Quais elementos representam ali o efeito do medicamento no organismo? Tirar a dor e o desconforto? Sim, mas assim, ó, que elementos representam o efeito do medicamento no organismo? Vamos olhar aqui. O que que nos representa? Ficar limpando? Hã? Deixa eu aumentar aqui o meu. Acho que o teu volume está baixo. O que que nos representa aqui o efeito do medicamento no organismo? Que cor aqui nos dá a ideia de melhora? O azul é como se fosse, como se estivesse lavando assim as coisas por algo melhor. Isso, isso. Fazer uma limpeza, né? Então ali seria o medicamento aqui, na verdade, ele é representado pela cor azul, né? Ó, ele vai passando, ó, e vai deixando limpo, né? Lavado. E os objetos coloridos que tem ali, os balões, as caixas, né? Tem até roupa de mergulho ali, boia, né? Balão, tem um monte de coisa ali. Esses nos dão a ideia de relaxamento, de bem-estar, né? Vamos lá. Então, o efeito do medicamento, ele é representado pela água, a cor azul, né? Limpeza. E pelos objetos coloridos, como os balões, as caixas, caixas de presente. Então, esses estão associados ao bem-estar, ao relaxamento. A terceira. Além do texto não verbal, o que que é o texto não verbal? O que que é um texto não verbal? Qual é a diferença? Oi? Imagem? As Imagens. imagens. As imagens. Há um trecho do anúncio em que se explicitam os efeitos do medicamento. Quantas orações compõem esses períodos? Aí vem ali a pergunta: seu dia fica melhor sem as dores da gripe? Quantos verbos tem? Seu dia fica melhor sem as dores da gripe. Quantos verbos temos aí? Hello? Hã? Um verbo? Qual é o verbo?
Fica. Fica. Muito bem. Nós temos uma oração. Seu dia fica melhor sem as dores da gripe. Quem é meu único verbo aqui? Fica. Alguém ficou em dúvida com alguma outra palavra que poderia ser verbo? Sem, não é? Sem, não. Sem é uma conjunção. É só você tentar conjugar. Eu sem, tu sem, ele sem. Eu melhor, tu melhor, ele melhor. Aqui nesse caso não é, né? Eu cheguei a me confundir com o seu, que eu pensei seu, ser, mas não tem nada a ver depois que eu Seu é pensei. pronome, né? Pronome possessivo, me dá a ideia seu, de posse. E na segunda, com gripe você não aproveita tudo como deveria. Com gripe você não 2 aproveita tudo verbos. como deveria. Quais são os dois verbos? Aproveita e deveria. Aproveita e deveria. Então eu tenho duas orações. Aproveita e deveria. São duas orações. Muito bem. Alguma dúvida aqui? Aí, assim, a gente precisa saber reconhecer um verbo, né, gente? Aí, no 8º ano, vocês já têm essa obrigação, tá? De saber reconhecer, porque senão vocês nunca vão conseguir contar o número de orações. Certo? A quarta. O período abaixo é composto. Separe-o em orações. Meu período é esse aqui. Os medicamentos foram entregues ao cliente e ele assinou o comprovante de entrega. Quem vai ser a minha primeira oração? Os medicamentos foram entregues ao cliente? Exatamente, primeira oração. Quem é meu verbo aqui nessa primeira oração? Foram entregues, né? Aqui eu tenho uma locução verbal. Então, vou fazer uma pergunta tola agora. Quem é minha segunda oração? E ele assinou o comprovante de entrega, né? Assinou é o meu. Então, eu tenho um período composto, porque nós temos duas orações. A primeira oração foram entregues e a segunda oração assinou. Tá? A outra é leia o texto a seguir para responder as questões de 5 a 8. Vou deixar o texto aqui para vocês lerem. E logo em seguida vocês já responderem as questões que seguem. Gente, hoje é sem perder muito tempo, tá? Para a gente poder dar conta de tudo. Viram? Então não tem nada a ver, porque tá frio vai ficar gripado, né? Tem nada a ver com o vírus que ele tá mais presente na época fria, né? Fica mais fácil. Por isso que pode sim tomar sorvete quando tá gripado, né? Porque não tem nada a ver. A principal informação apresentada no texto contraria uma crença de boa parte das pessoas, portanto, precisa estar bem fundamentada. Quais elementos embasam as condições divulgadas pela revista? O que eles dizem ali? Com base em que eles falam a respeito do vírus? Em base de uma pesquisa feita pela Escola de Medicina da Universidade de Baylor. Exatamente. Exatamente. Muito bem.
As conclusões são embasadas num estudo científico feito nos Estados Unidos pela Escola de Medicina da Universidade Baylor. E informações fornecidas por especialistas que foram ouvidos pela revista, né? As fontes de informação citadas no texto merecem plenamente o crédito do leitor? Os especialistas foram identificados ali? Ou só falaram por especialistas? Eles não deram o nome dos especialistas, né? Então, isso faz com que a gente não acredite plenamente nessa explicação, porque não foi nos passado os nomes das pessoas que foram entrevistadas, né? Então, a gente não sabe se essas pessoas são confiáveis ou não. E o estudo também é de 1968, né? Ele tem aí seus 50 anos, né? Bem, bem passado. A 6. A partir de agora, que é muito importante para nós. Então, acompanhe e faça as atividades e tirem as dúvidas, tá? O frio não causa resfriado, mas pode provocar alergias e facilitar infecções. Quantas orações há nesse período? 3. 3. Quais são? Os verbos ou as orações? Pode dizer as orações. Uma, o frio não causa resfriado, A primeira. mas não pode provocar alergias. A segunda. E a terceira, facilitar infecções. Corretíssimo, muito bem. Muito bem. Então, os verbos são causa, né? Não causa, que é de causar, pode provocar e facilitar, né? Muito bem. Então, ele é composto por 3 orações. Cada verbo, uma oração. Isso tudo aqui, o frio não causa resfriado, mas pode provocar alergias e facilitar infecções, é um período. Por quê? Inicia com letra maiúscula e termina em ponto. Ponto final, de interrogação, de exclamação. Nesse caso aqui é um ponto final. Esse período é um período composto. Por quê? Porque ele apresenta 3 verbos, que significam que nós temos 3 orações. Vão fazendo as anotações de vocês aí na apostila, se precisar. Professora, repete o que eu quero anotar, né? Demonstrem também interesse em fazer as anotações, tá? Quem não fez na última aula que nós tivemos. Vamos lá, vamos fazer a número 7 e eu vou esperar alguém me dar a resposta da 7. Ups. Vocês têm que me dizer quais estão corretas. Quais afirmativas ali estão corretas. A, B, C ou D. Já acharam a resposta? Lembra o que é o pronome relativo? Foi a nossa última avaliação. É aquele pronome usado para evitar repetições. Está ali na número 2. Na 3. E esse ressecamento,
compromete a produção de secreções com anticorpos para a defesa do organismo. Esse período é composto formado por 3 orações. Tem 3 verbos ali? Tem uma locução verbal e um verbo, né? Oi? Uma locução verbal e outro verbo. Então, nós temos só 2 verbos, né? Só 2. A locução verbal vale por um e o verbo que vale por outro, né? Então, essa tá errada. Qual que vocês assinalaram? A número 1 tem 2 verbos ou tem mais ou menos? Ah, mas você já pegou friagem e ficou doente? Pegou e ficou, né? 2 É, verbos. 2 verbos. E na segunda, ele está toda no verão, porém ninguém fala que é o calor que provoca a doença. Se nós voltarmos lá e olharmos, a gente vai ver que um deles é um pronome relativo, ele está sendo usado para evitar repetir uma informação, né? Então, nós temos a 1 e a 2 que estão corretas. Nós temos a letra A. A última está errada, vocês viram que só tem 2 verbos ali. A número 8, leia a seguir algumas orientações para evitar a gripe. Classifique os períodos em simples ou compostos, informando também o número de orações. Então, vamos fazer a letra A juntos. Lave as mãos regularmente com água e sabão e use álcool gel. Quantos verbos nós temos? 2. 2. Quais são? Lave e use. Lave e use. Então, nós temos 2 orações. Se eu tenho 2 orações, que tipo de período eu tenho? Composto. Composto. Isso aí. É isso que vocês têm que fazer nas outras também, tá? Vou botar em 5 minutinhos para vocês fazerem essa aí, para nós fazermos a correção, tá bom? Qualquer dúvida, é só chamar. Só perguntar. Prof, Hum, após não é um verbo, né? após não.
posso mostrar, mas eu não te falo sério ainda. Podemos corrigir, gente? Sim. Vamos lá. Cubra a boca e o nariz com o lenço ao tossir ou espirrar. Então, nós temos cubra, tossir e espirrar. Nós temos 3 verbos, 3 orações, período composto. É isso? A C. Mantenha hábitos saudáveis, coma bem, durma regularmente e pratique exercícios físicos. Quantos verbos nós temos aqui? 4. Quais são? Mantenha, coma, durma e Mantenha como pratique. durma e pratique. Muito bem. Então, nós temos um período composto, 4 orações. Evite locais fechados com grande aglomeração de pessoas. Quantos verbos nós temos aqui? 1. Qual? Evite. Evite. Então, nós temos um período simples. Simples. Uma oração, período simples. Letra E. Abra janelas para melhorar a circulação de ar. Quantos verbos nós temos? 2. 2. 2 orações, período composto. Né? Então, achamos o número de verbos, achamos o número de orações. Se eu tenho uma oração, período simples, se eu tenho 2 ou mais, período composto. Fácil, né? Demais até. Evite tocar os olhos, a boca e o nariz após o contato com superfícies. Simples. Uma locução verbal. Simples, evite tocar, muito bem. Evite o contato direto com pessoas se estiver com alguma doença respiratória que possa ser transmitida. Quantos verbos? Quantas orações? 3. 3 orações. Evite, estiver e possa, né? 3 orações, período composto. Limpe as superfícies lisas, mesas, telefones, maçanetas, teclados, etc., com álcool líquido. Limpe, né? Período simples. Isso aqui parece que eles já estavam sabendo do novo corona, né, gente? É para gripe, mas as mesmas coisas que a gente tem que fazer com cuidado da gripe, a gente precisa utilizar com o Covid agora, né? Não tem como. Conseguiram fazer já a 9? Sim, eu consegui. Leia os Sim. títulos de notícias a seguir e separe as orações. Corinthians pede percentual de Ramiro e negocia a venda de Capixaba ao Grêmio. Quem é a primeira oração? Corinthians pede percentual de Ramiro Isso. E a segunda? e negocia venda de Capixaba. ao Grêmio. Capixaba é quem é do Espírito Santo, né? Então deve ser algum jogador do Espírito Santo.
Muito bem. Tá aqui. Esses que não estão falando, estão conseguindo fazer? Lembre que isso aqui é o conteúdo da prova de vocês, tá? E na nossa primeira vez que nós falamos sobre isso, nós já temos conversado bastante tempo. Vice-campeão mundial na marcha é suspensa e perde medalhas por doping. Primeira oração, quem é? Vice-campeã mundial na marcha. É suspense. Isso. E a segunda oração, e pede medalhas por doping. Vejam só, essa oração, se eu falasse para vocês, vice-campeã mundial da marcha é suspensa, botasse um ponto, vocês entenderiam, né? Se eu dissesse para vocês, vice-campeã perde medalhas por doping, vocês também entenderiam. Então, eu posso separar e ter as duas orações tranquilamente, né? Sem ter problemas. Isso significa o quê? Que eu tenho uma oração coordenada. Quando eu digo, por exemplo, convém que você estude, se eu só tivesse o verbo, assim, falasse para vocês, convém, ela está completa? Não, vocês precisam de um complemento. Quando eu preciso de um complemento, eu tenho uma oração subordinada, porque uma depende da outra, para a gente poder entender. Certo? Mais um tempinho agora para vocês fazerem a questão 10. Questão 10 é um pouquinho longa. A 11 a gente não vai fazer agora, tá? Nós vamos fazer somente a 10, que é a letra A e a letra B. E depois a gente vai seguir. Quando vocês terminarem a questão 10, me avise.
Podemos corrigir, gente? Vamos lá. Períodos muito longos podem prejudicar a clareza dos textos. Proponha uma pontuação mais adequada para os trechos a seguir e divida-os em períodos mais curtos, conforme as orientações entre parênteses. Faça adaptações se necessário. Precisamos fazer 5 períodos. Alguém conseguiu fazer os 5 períodos? Em um belo dia de sol, em que a pele vermelha do índio ficava quase negra, ele foi nadar no rio São Francisco e resolveu ir para as partes mais profundas. E quando mergulhou, viu algo que se moveu, mas não tinha certeza de que era um peixe. Com medo, resolveu voltar, mas quando pôs a cabeça para fora, algo o puxou para dentro e ele se afogou. Era uma cobra d'água. Tupã assistiu a tudo e transformou o velho índio no que mais queria, uma onda que, com tanto sentimento, poderia tocar o coração dos amigos. Alguém se habilita? Larissas, Nicole, Luciano, Ana Júlia, alguém se habilita? Veja se vocês fizeram parecido com isso aqui. Essa aqui é uma sugestão. A primeira pode ser, ó. Olha só, a gente divide sempre nas conjunções, ó. Em um belo dia de sol, em que a pele vermelha do índio ficava quase negra, ele foi nadar no Rio São Francisco. Um período. Uma oração. E resolveu ir para as partes mais profundas. Ponto. E quando mergulhou, viu algo que se moveu, mas não tinha certeza de que era um peixe. Ponto. Com medo, resolveu voltar, mas quando pôs a cabeça para fora, algo o puxou para dentro e ele se afogou. Ponto. Era uma cobra d'água. Ponto. Tupã assistiu a tudo e transformou o velho índio no que mais queria. Uma onda que, com tanto sentimento, poderia tocar o coração dos amigos. Nós temos 5 períodos, iniciando letra maiúscula e terminando no ponto. Essa é uma sugestão. Pode ser que algum de vocês tenha feito de uma forma diferente e que também seja certo. Portanto, quem quiser ler e falar, fique à vontade. Eu só não tinha assinalado a primeira sugestão. Essa aqui, como é que você fez a primeira? Essa aí eu não fiz, as outras eu consegui Mas identificar. você não começou por aqui, em um belo dia de sol? Sim, só que eu não tinha reparado que era uma conjunção. Ah, tá. Entendi. O resto ficou igual. Sim. Então, não esqueça de fazer a outra, tá? A segunda, era um dia muito bonito e eu fui brincar com meus amigos. Nós escolhemos jogar bets. Brincamos e brincamos. Então foi anoitecendo, eu fui para casa e minha mãe falou para eu ir me deitar. 4 períodos aqui. Alguém se atreve? Vamos lá. Até onde que nós podemos fazer a primeira oração, gente? Primeiro período? Até brincar? Até brincar? Era um dia muito bonito e eu fui brincar? Eu acho que até com meus amigos, então, né? Porque só se você colocar só, olha só como perde o sentido. Ó. Era um dia muito bonito e eu fui brincar. Ponto. Aí depois você vai colocar com meus amigos, nós escolhemos jogar bets. Então, vamos fazer o primeiro. Era um dia muito bonito e eu fui brincar com meus amigos. Ponto.
né? A outra. Vai até onde? Nós escolhemos jogar bets. Mais um ponto, né? Nós escolhemos jogar bets. Brincamos, aí não esqueçam de começar com letra maiúscula, porque nós estamos fazendo períodos. Brincamos, brincamos e brincamos. Mais um ponto. Então, foi anoitecendo, eu fui para casa e minha mãe falou para eu ir deitar. Vejam que precisa ter sentido a frase, né? Precisa ter sentido. Senão ela perde o contexto, né? Então, aqui nós temos 4 períodos. Alguma dúvida para vocês acharem frase, oração e período? Não. Certeza, gente? Então, ó. Cada oração apresenta um verso, um verbo. A frase não precisa ter, mas ela, né, eu posso dizer assim para vocês, eu fui brincar. Ela é uma oração, porque tem verbos, mas é uma frase, porque ela tem sentido completo. Se eu falar para vocês, boa noite não tem verbo, então ela é uma frase, ela não vai ser oração. Ela é uma frase, mas não é uma oração, porque não tem verbo. Para ser oração, precisa ter verbo. E o meu período? Me digam quantos períodos tem nesse texto. Vamos contar, então. Aquilo que inicia por letra maiúscula e termina num ponto final. Um ponto, né? Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Certo? Vamos lá, então. Eu disse que hoje a gente ia trabalhar bastante. Período composto por coordenação ou subordinação. Vamos lá. Para ser um período composto, o que eu preciso ter para ser composto? 2 verbos? 2 ou mais verbos? 2 orações, né? 2 ou mais orações, correto. Para ser período composto por coordenação, o que eu vou ter ali? As minhas frases, elas se fazem, elas não precisam de complementos, né? E para ser de subordinação, eu vou precisar complementar essa minha oração, certo? Então, coordenação não preciso complementar e subordinação eu preciso complementar. Vamos ver o que nós temos aqui. Até aqui. Um período pode ser simples ou composto. Isso a gente já viu, né? O simples formado por uma oração e o composto por 2 ou mais. Anotem essas páginas, gente, que são muito importantes na hora de fazer a avaliação de vocês, tá? Um período composto, ele vai ser por coordenação ou por subordinação. O período simples, ele é só simples. O composto, por coordenação ou por subordinação. Por coordenação, as orações são independentes, ou seja, elas não precisam, uma não precisa complementar a outra. Elas podem ser separadas. Ó, evite banhos demorados e feche a torneira. Eu tenho 2 orações, eu posso dizer evite banhos demorados e ainda posso dizer feche a torneira. Qualquer uma delas que eu fale para vocês, vocês vão entender. Subordinação. Uma das orações é subordinada à outra, completando seu sentido e sua estrutura sintática. Existe dependência entre elas. Sem a oração subordinada, a principal fica incompleta. Então, eu vou precisar fazer uma pergunta para dar um complemento. Se eu falar assim para vocês, convém. Pergunta? O quê? Vamos ver o quê? O quê? Que vocês estudem, que vocês façam perguntas, que vocês tirem as dúvidas. Essa é subordinada, porque se eu só falar convém que é uma oração porque é um verbo, a gente não entende. Certo? Então, subordinada é quando depende de mais alguma coisa. Verifique se há vazamentos em seu imóvel. Verifique o quê? Se eu só falar verifique, alguém vai perguntar, mas o quê? Então, essa vai ser uma subordinada. Dê uma olhadinha e me perguntem, tirem as dúvidas, gente. Isso aqui é muito importante, porque depois, agora está muito fácil, mas depois vai complicar um pouquinho a vida de vocês. Vocês vão começar a fazer as atividades e nós vamos corrigir, se der tempo ainda hoje. Se não, sexta-feira, antes de eu começar a aula de redação, eu faço a correção com vocês, tá? Então, vamos lá, vamos fazer as atividades. Hoje vocês estão trabalhando igual gente grande, né?